bem? Como vai você? Momento diferente esse que estamos passando, não é verdade? Mas a busca do conhecimento ele não pode parar. Olha, a Secretaria da Educação está disponibilizando material para você que possa continuar os seus estudos em casa e também lhe dando todo o apoio possível para não parar esse caminho que é a busca por aprendizagem. Queridos, todos receberam o material, estão com ele lendo, estudando, então chegou o momento de fazer a correção agora desse material. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os pontos que aí se apresentam e, consequentemente, vamos tentar tirar suas dúvidas. Lembre-se que o caminho da educação é o caminho mais fácil para que a gente possa ter uma vida melhor, que a gente possa conhecer melhor a história da nossa humanidade e, consequentemente, sair melhor, inclusive desse período tão difícil que estamos passando. Vamos lá, dar uma observada no material? Pega teu material aí, por favor, faz a mesma coisa aqui que eu vou fazer. Eu já vou abrir aqui no trechinho do teu material e eu queria que você estivesse com ele aí aberto. Pode ser? Ok? Vamos lá? Olha, o material pede que a gente analise criticamente a periodização, a divisão da história. Pois é, meus queridos, quando você pegou o seu livrinho ali no início do ano, você viu que a história está bem dividida. Por que fazer essa divisão? Mas ao mesmo tempo também temos que entender que essa divisão ela não é igual para toda a humanidade. Então essa é a nossa função de hoje, analisar esse pensamento de divisão histórica, mas com uma visão que não é para todos. De fato, o que nós vamos ter aqui é o entendimento que essa divisão é para facilitar os nossos estudos. Já pensou quanto tempo da história da humanidade? Desde os primeiros homens na Terra até os dias de hoje? Para pensar, imagina quanto tempo isso levou. Então, fazer essa divisão, fazer essa periodização, ela de fato é interessante para que a gente tenha um melhor entendimento dessa história, ok? Então esse vai ser o nosso olhar nesse momento. Analisar essa divisão histórica, mas com um olhar crítico. Vamos lá? Olha, no teu material ele começa aí nos colocando uma divisão histórica da China. Pois é, sabemos que a China tem milhares de anos de existência no seu aspecto histórico. Consequentemente, dividi-lo facilita os estudos, ok? Mas também você deve imaginar que o calendário que você está vendo aí não se parece muito com o nosso calendário, não é verdade? Não, de fato ele é diferente. E mesmo na China, os acontecimentos também mudam, olha, do calendário de cima para esse calendário aqui de baixo. Você tem alguns movimentos nessa parte rosa aqui do calendário ligados principalmente ao nosso período histórico. Dá para você observar aqui, olha, Revolução Chinesa, 1911, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1940, não é isso? Quando nós estamos falando aqui 1910, 1940, nós estamos falando no nosso calendário cristão, não é verdade? Mas será que todos os chineses seguem esse mesmo calendário? Acredito que não, não é verdade? Então, quando você olha para o calendário aqui de cima, você percebe que podemos ter outros acontecimentos e outras datas históricas, ok? Então, o primeiro ponto aqui é a gente já imaginar que nem toda a humanidade segue o mesmo calendário. E segundo ponto é que a formação desses calendários ele dá-se principalmente com acontecimentos históricos, que pode ser valorizado em uma cultura e em outra não. No calendário aqui de baixo você está vendo alguns acontecimentos que são diferentes dos acontecimentos de cima. E todos esses acontecimentos, de fato, eles são muito importantes para a história chinesa. Mas, no entanto, é interessante você perceber que, de acordo com o calendário, pode ter um significado diferente. Ok? Vamos seguir aqui? Temos um texto aqui para leitura. Agora eu queria que você fizesse a leitura comigo, tá? Eu vou ler aqui e você vai fazer a leitura aí em casa. Ok? Vamos juntos? Olha lá. Povos sambaquis. O exemplo mais emblemático da evolução temporal de um sambaqui talvez seja o de Jaboticabeira II, um sítio riquíssimo localizado no município catarinense de Jaguaruna.
abastecidos pela riqueza de caça e pesca da vizinha Lagoa do Camacho. Os sambaqueiros ergueram ali um monumento de 8 metros de altura, cobrindo 90 mil metros quadrados, a partir de uns 2.500 anos antes do presente. Ao longo de 8 séculos, calcula-se que esse sambaqui tenha se tornado o local de derradeiro descanso de mais de 40 mil corpos humanos. Por que é tão importante a gente conversar um pouquinho aqui sobre um período pré-histórico? Isso nos dá uma visão também da questão do calendário, sem sombra de dúvidas, não é? Olha, o texto aqui nos coloca um período aqui longo, não é? O texto aqui coloca para a gente a presença de séculos. O texto coloca para a gente 2.500 anos antes do presente. Eu acho que você já deve ter visto em alguns materiais de vocês que antes do presente também pode estar lá antes de Cristo, não é verdade? Isso simplesmente é para colocar para a gente que utiliza o calendário cristão uma data anterior ao nascimento de Cristo. Mas aí tu imagina sociedades que não fazem uso do cristianismo, ficaria um pouco difícil para eles esse entendimento, não é? Então alguns autores vão optar por antes do presente, para que de fato você entenda que o que foi colocado aqui é 2.500 anos antes desse momento agora, ok? E isso ali já vai dando uma visão para a gente de calendários diferentes, seja cristão, ou seja muçulmano, ou de qualquer outra religião. Há necessidade do calendário, como nós vimos no início, para a periodização, para a divisão desse estudo histórico, e aí facilitar de fato nossos estudos, não é verdade? Olha essa divisão histórica aqui, para que a partir dela a gente consiga de fato ter um bom entendimento dessa periodização. Essa é a periodização clássica que utilizamos nas nossas aulas. Vamos lembrar um pouquinho? Olha, do aparecimento do homem até o surgimento da escrita é o que nós chamamos de pré-história, correto? Você deve ter estudado isso, não é verdade? O homem surge na Terra e até o momento que ele faz o uso da escrita nós chamamos de pré-história. Por isso que você está vendo aqui, olha, lá no início dessa divisão, 4.000 anos antes de Cristo, invenção da escrita. Então a invenção da escrita seria o fim da pré-história e início de outra era, ok? E de qual? Tá vendo aqui? Idade moderna. Perdão. Idade antiga. Idade antiga aqui seria essa segunda etapa dessa divisão histórica. Nessa idade antiga é onde, por exemplo, você deve ter estudado ali o Egito, a Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. Eles vão estar incluídos aí dentro dessa fase da história antiga. A partir da queda de Roma, do grande Império Romano, nós teríamos ali o fim dessa Idade Antiga e início da terceira fase, que é a Idade Média. Tu imagina se a gente não tivesse essa divisão, como é que ficaria um pouco mais complicado, né, para o entendimento? Então nós teríamos ali tudo misturado e seria um pouco mais confuso para isso. Quando você para estudar pré-história, por exemplo, já fica claro na tua mente que você vai estudar o período do surgimento do homem na Terra até o aparecimento da escrita, não é verdade? Quando você parou para estudar o Egito Antigo ou a Mesopotâmia, nós estávamos falando da Idade Antiga. E ali também foi ficando mais claro para você esse período. Idade Média é um longo período, da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla em 1453. E olha que nesse caso aqui, quando você já está observando essas outras datas, olha, 476, 1453, 1789, perceba que você já não tem aí o AC, antes de Cristo. Porque isso mesmo, nós já estamos tratando da fase atual, do calendário moderno nosso. Ao fim da Idade Média, começamos ali a Idade Moderna. A Idade Moderna com tantos acontecimentos também, como Reforma Protestante, Renascimento e a chegada dos portugueses aqui em 1500. Volto a dizer, imagine se nós não tivéssemos essa divisão, então ficaria um pouco confuso para a gente entender a chegada dos portugueses aqui a partir de um período que poderia se misturar, por exemplo, com seres pré-históricos,
não é verdade? Então seria um pouco ali mais confuso para a gente. E para fechar a nossa divisão histórica, a idade contemporânea, ou seja, esse período de fato que nós estamos vivendo na atualidade. Então, a divisão histórica, a periodização, ela é muito importante porque facilita a nossa compreensão, mas nós temos que ter atenção, o olhar crítico, que o calendário utilizado não é igual para todos. Cada sociedade, cada cultura tem seus marcos históricos que são mais importantes para eles e, consequentemente, a partir deles, utilizam os seus calendários. Acima de tudo, o que nós precisamos no ensino de história é entender o outro e respeitá-lo, sabendo que não existe uma cultura melhor do que a outra, mas existe uma cultura diferente e que precisa ser estudada até para que a gente tenha uma melhor compreensão dela. Meus amores, no nosso próximo encontro, nós iremos fazer a resolução de questões que tem aí no teu material. Eu espero que você já tenha respondido tudo, mas a gente vai dar uma olhada nessas questões e, consequentemente, conversar um pouquinho sobre cada uma delas. E podemos até voltar nesse assunto aqui também, para que tudo vá ficando bem mais claro. Então, não perde o nosso próximo encontro, estaremos juntos fazendo muita história. Um abraço para todos, fiquem em paz e fiquem em casa. A Secretaria da Educação está tomando todas as providências para que o teu ensino não seja prejudicado. Um abraço a todos.